gostaria de dividir com vocês uma palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Se o meu iPad deixar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Diga amém. Quem não achou, é só olhar aqui. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre, grava essa palavra, e arrendou-a a uns lavradores. Se você tiver uma caneta, você pode sublinhar isso aí. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, por favor, sublinhe também aí a palavra servo, feriram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram isso mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Sublinha também essa outros lavradores, que são coisas totalmente distintas. Curve a sua cabeça, por favor. Pai amado e querido, nós estamos na sua presença nessa noite e queremos te glorificar por isso. Glorificar porque o Senhor é o Rei da glória. O Senhor está no nosso coração entronizado. O Senhor se assentou no trono do nosso coração. Nós não queremos que outro rei reine sobre nós, somente a sua presença. Te adoramos, porque o Senhor nos fez vasos para a glória do seu nome, vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas seja sua. Somos meramente instrumentos seus. Por isso, nesse momento, como instrumentos, precisamos ouvir a sua orientação, para que possamos frutificar. Fala a sua igreja, a igreja que está se preparando para um tempo de renovação, para um tempo profético, para um novo tempo, Senhor. Fala a sua igreja, faça com que os corações se rendam aos seus pés, que assim nós te daremos glória e honra antecipada, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Nos posicionamos nele e dizemos amém, amém e amém.
venho acompanhado da minha princesa que está ali, Dora, Alva, Valéria, tá ali. Faz assim que ninguém te viu ainda. Tá? Levantou, isso é raro. Os irmãos que oraram, deu certo, eu não fiz o exame. Eu devia estar de jejum e eu ontem enchi a barriga de frutas. Então Deus me livrou. Mas não me livrará na quarta-feira. Tá? Então, muito obrigado pela oração. Cheguei muito bem em casa. Aproveitei, fiquei a manhã inteira com a neta. Que eu só tenho esse corpinho de 17, mas já sou um jovem senhor de meados de 70. Você faz as contas, tá? Eu queria dividir essa palavra com vocês. Assim, eu quero intercalar. Ontem foi um momento muito singular para a gente, mas hoje eu queria abordar essa temática que a igreja está trabalhando nessa empreitada de oração e intercessão. São duas coisas interessantíssimas e importantes para a igreja. A oração, ela é tão importante que Jesus atrela a oração à vigilância. A gente precisa orar e vigiar, ou vigiar, perdão, e orar. A intercessão é alguém que se posiciona entre a crise e a solução e levanta a sua voz, como disse o profeta: procurei alguém que estivesse na brecha e não encontrei. Então o intercessor é aquele que fica na brecha. E de boa, o intercessor é aquele que às vezes deixa de cuidar dos seus próprios problemas para cuidar dos problemas dos outros. Então também é um ministério que precisa ser respeitado. E não é todo mundo que se torna um intercessor. Isso precisa ter chamado. Porque a gente tem dificuldade até de orar. Imagina, interceder. A oração para a gente é difícil. Tem gente que só ora quando vem no culto. Não estou falando do seu caso, mas você conhece alguém que seja assim. Provavelmente esteja sentado do seu lado. Mas a gente já tem dificuldade de orar. A gente só ora quando vem para o culto. E é muito bom quando nós temos alguém na nossa retaguarda, bombardeando os céus e detonando o inferno, para que a gente permaneça em pé, fazendo a obra do Senhor. Esse texto é um texto, eu vou dizer para vocês que é uma das parábolas mais fantásticas da Bíblia. É uma das parábolas mais fantásticas de Jesus. Porque esse texto da parábola denominada a parábola dos lavradores maus é um texto que Jesus está traçando um parâmetro profético. Isso aqui fala de muitas coisas. E quem já estudou teologia, Jesus, ele está traçando aqui parâmetros da dispensação. Ele está falando algumas coisas acerca da dispensação. Está falando muitas coisas acerca da oportunidade que nós temos e daquilo que se passou para Israel. Basicamente, a gente vai aprender com essa parábola de que Jesus está contando essa parábola, direcionando ela a Israel. Quando eu disse para você sublinhar aqui o termo servos, arrendamento, é porque isso é interessante para o nosso conhecimento. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: Jesus está contando essa parábola dizendo que houve um homem, pai de família, que tinha uma vinha, e ele resolveu arrendar essa vinha a uns lavradores. Isso é fácil de entender. Quem é esse homem, pai de família? Deus, que arrendou uma vinha. A vinha representa a terra, representa o mundo. Jesus, a Bíblia, quando fala de vinha, ela também trata acerca de Israel. Porque Isaías, no capítulo 5, vai tratar Israel como uma vinha rebelde, uma vinha do qual Deus esperava frutas boas ou uvas boas, mas se tornou uma planta rebelde e degenerada, não produzindo para Deus aquilo que ele tinha como expectativa. A palavra arrendamento, que a Bíblia diz que ele arrendou a sua vinha a uns lavradores, está dizendo um contrato de aluguel. Todos nós sabemos que raramente nós temos um contrato de aluguel vitalício. A maioria dos contratos de aluguéis, nós entendemos que você tem uma data para entrar e uma data para sair do imóvel, ou você renovará o seu contrato. Então aqui existe um contrato com Israel, um contrato que teve o seu vencimento. E na data que esse vencimento, na data que venceu esse contrato,
o texto vai dizer que o pai de família, ou o dono da vinha, ele vai enviar os seus servos para cobrar de Israel os frutos. Quem são esses servos? Os profetas. Deus enviou os seus profetas. Você vai ver uma gama de profetas no Antigo Testamento, na Velha Aliança ou na Antiga Aliança, de que vieram para cobrar de Israel os frutos da vinha. Porque qual era o desejo de Deus quando fez uma aliança com Israel através de Abraão? É que o povo hebreu se tornasse um referencial. É que todas as nações pagãs, as nações politeístas, as nações que eram mais antigas do que Israel, observassem o modo de viver, o modo de ofertar, o modo de se comportar, o modo de adorar, o modo de servir a um Deus único, e quisessem ser semelhantes a eles. A única coisa que Deus queria com o povo hebreu é que eles se tornassem uma referência. Mas o problema é, você já leu a Bíblia, você compreende que o tempo mais ruim, o tempo mais duro de apostasia do povo de Israel foi o período dos juízes, que foi o tempo crucial de quando eles entraram na terra, que eles deveriam ter descanso, mas eles se tornaram idólatras. O livro dos juízes, que é uma história que se passa em pelo menos 320 anos, é o tempo da apostasia que se resume em alguns capítulos. E a Bíblia diz assim: morrendo o juiz, Israel voltava a fazer o que fazia antes. Uma outra coisa no capítulo 2, verso 10. Depois da morte de Josué, que foi o cara que introduziu o povo hebreu na terra de Canaã, depois da morte de Josué, levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. Então, uma geração memória curta, uma geração que nasceu no deserto, uma geração que não teve experiências com o Senhor, uma geração que quando nasceu a coisa já tinha acontecido, uma geração que não viu o mar se abrir, que não viu as codornas caídas do céu, que não viu Deus colocar o maná na porta da tenda da congregação e todo dia de manhã eles terem pão fresquinho para comer, que não viu a água jorrar da rocha. Então, uma geração que tem memória curta, uma geração que se tornou anárquica, porque no capítulo 21, verso 25 de Juízes, vai dizer para nós o emblema dessa geração, que diz que não existia rei naquela época e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Então, a partir desse momento, você vai ver dentro da história bibliológica de que Deus vai castigar Israel na sua ação permissiva para que eles pudessem voltar-se novamente para o Senhor. E que função era essa? A função de exortar o povo, a função de trazer o povo de volta era dos servos, era dos profetas, porque a pior função que nós podemos exercer na igreja é a função profética. Porque profeta é um cara que tem poucos amigos, e eu entendo que tem gente que é profeta, que tem um dom profético, mas tem outros que só manifestam. Eu entendo que tem gente que é profeta, mas tem outros que só manifestam o dom. Mas eu acredito que ainda existam pessoas que sejam profetas. Eu não duvido disso. Mas é ruim você ser profeta, porque o profeta, principalmente quando você observa a história da Bíblia, você vai ver que os profetas, eles eram totalmente contrários àquilo que os sacerdotes e os homens queriam ou achavam de Deus. Eles mandavam levantar, o profeta mandava baixar. Eles mandavam erguer, os profetas mandavam quebrar. Então ser profeta é um problema. Você vai ver que o camarada que exerce a função profética, ele é uma pessoa de poucos amigos. É um camarada que não está para agradar ninguém, porque profeta não é menino de recado. Profeta é profeta. Ele entrega do coração de Deus para a igreja. Ele não está nem aí se alguém vai dar gargalhada, se alguém vai chorar. O problema é de quem não gosta. Porque o segredo do profeta é ter intimidade com aquele que o chamou e o comissionou para isso. Ok? Mas o profeta também não é ignorante. Você não é Deus, você só é profeta. Ok? Você só é profeta. Você só é um instrumento. Então não queira tomar ódio de alguém porque Deus te deu um recado e você entregou, a pessoa não se converteu. O problema é de quem não se converte. Você tem que continuar o seu caminho. Dentro desse contexto, eles vão ser tratados, eles vão ser maltratados pelo povo hebreu, e o texto vai dizer que ele vai enviar outros profetas em maior número do que os primeiros. Esses outros profetas, a gente pode ter um entendimento que pode ser relacionado aos profetas maiores, os profetas menores, ou pode ser a contundência de profetas, porque existem diversos profetas que não tinham nome e que eram profetas.
Mas só que o texto vai dizer que eles vão ferir os servos e vão se apoderar de outros. Aí o texto, na sua desenvoltura, vai observar Jesus de que seria muito melhor esse homem enviar o seu filho. E quem é o filho do pai de família, do dono da vinha? O próprio Cristo. Porque o desejo da parábola é que todos os homens lavradores temessem, respeitassem o herdeiro. Porque o texto vai dizer que quando eles vissem o herdeiro, eles temeriam, respeitariam. Mas não foi isso que aconteceu. A parábola vai desenvolver no verso 38, eles vão dizer assim, no verso 37 diz assim: por último enviou o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. De boa, na parábola Jesus era o herdeiro, mas no céu ele era uma semente, era um cordeiro. Se a gente pensa que Jesus morreu quando foi crucificado, é porque você nunca leu o livro de Apocalipse, que diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, Deus já tinha um altar preparado. E de boa, o pecado não pegou Deus de surpresa, porque nada pega Deus de surpresa. O pecado só foi um atentado contra o projeto original, e a redenção colocou tudo de volta no lugar. Se o desejo do diabo era fazer um homem ficar fora do jardim, o desejo de Jesus era trazer a comunhão de volta. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto porque a Bíblia diz acerca da semente e fala, e existem diversos textos para se relacionar Jesus, para relacionar Jesus com a semente. Mas existe um texto que diz que a semente, que quando cai na terra não morre, ela não pode germinar e dar muitos frutos. Então toda semente precisa morrer para viver. Porque a semente que não morre não germina. Então Jesus não veio só como herdeiro, ele veio como semente. E essa semente ficou 3 dias somente embaixo da terra. Se a gente acha que a semente de Jacó foi poderosa, perdão, de Isaac foi poderosa, de que ele plantou uma semente e no mesmo ano colheu 100, essa semente de Deus foi muito mais poderosa ainda, porque ela germinou em 3 dias. Porque se na sexta ficou ruim porque ela foi plantada, no sábado ficou pior porque ela não estava, que ela não floresceu, mas no domingo ela cresceu. Calma, não celebra agora não, porque quando ela cresce no domingo, parece que eu ouço a voz de João dizendo no capítulo 15, essa semente germinando como uma videira, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e toda vara que está em mim produz muitos frutos, ele poda para que produza mais frutos ainda. Oh glória, oh glória. Que é uma palavra, não fica atônito, perturbado por gente que está conectado na videira e não frutifica. Quem corta não é você, quem corta é o lavrador, é o dono. Pastor, mas eu estou sendo provado. Fique em paz, você só está sendo provado porque nessa prova tu fica mais forte. Ele só está te podando. Segundo Crônicas capítulo 32 diz assim: e depois dessas coisas levantou-se Senaqueribe e deu contra as cidades fortes de Judá, falando do ministério de Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. E por que Deus permitiu que Senaqueribe desse contra as cidades de Judá? Para que ele entendesse de que ele não depende da força do seu braço, porque com ele estava o braço de carne, mas com Senaqueribe estava com o braço de carne, mas com Ezequias estava o braço forte do Senhor nosso Deus. Deixa eu te dar um conselho, não fica aí perturbado dizendo: poxa, eu não mereço, eu faço tanto para Deus, e por que Deus não me protege? Justamente porque Deus não está criando playboys, Deus não cria mimados, Deus não cria patricinhas, Deus cria filhos, Deus cria profetas. Ok? A igreja não é refúgio de covarde, ela precisa ser considerada uma escola de valentes, de gente que está
está cheio de problema, está cheio de questionamento, mas entende que existe um que ainda continua sentado no trono e está no governo da nossa história. Acabou. Nada pega Deus de surpresa. Aleluia. Essa semente, quando germina, ela volta mais forte para nós, mas na parábola não. A parábola continua e o texto vai dizer que eles vão perguntar a Jesus, dizendo, Jesus vai dizer: quando vier o Senhor da terra, o Senhor da vinha, o que fará esses maus lavradores? No verso 40. Aí os discípulos vão responder: vai pagar a afronta como deve ser paga, e vai arrendar a sua vinha a outros lavradores. Aí isso é fantástico demais. Porque se os primeiros lavradores é Israel, quem são os outros? Ponta o dedo para o alto. Agora ponta o dedo para o seu irmão com carinho. Diga para ele: é você. Fala: tem um contrato de aluguel e o seu nome está escrito nele. A terra não é do diabo, a terra é da igreja nossa. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente se acostumou a entregar território para Satanás. Deixa eu te dar um dado aqui. Lá em São Gonçalo, município de São Gonçalo, o município de São Gonçalo foi catalogado pelo Conselho de Pastores que existem mais igrejas do que farmácia e padaria juntas. E São Gonçalo é um dos municípios mais perigosos do estado do Rio de Janeiro. No Complexo da Penha, só uma igreja de uma denominação, só na Vila Cruzeiro, tem 22 congregações. E a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, é o lugar mais perigoso. Então Deus não está dizendo para a gente que Ele precisa de igreja. Ele precisa de ceifeiros. Olha para o teu irmão, diga para ele: a terra está arrendada a você. Fala: a terra é sua. Fala: não abra espaço, não dê legalidade para o inimigo em coisas que pertencem a você. A Bíblia é enfática quando diz, eu disse aqui ontem no Salmo 24, que do Senhor é a terra, sua plenitude, os seus moradores e tudo quanto nela habita. Se Deus é o dono da terra, Ele dá a terra para quem Ele quer. E sabe para quem Ele deu a terra? Salmo de número 8. Pouco menor fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Não está falando de Jesus. Fazes com que tenhas domínio sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Está falando da gente. A terra é nossa. Salmo 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. De boa. O interesse de Deus nessa conferência é que você saia daqui com a sua estrela de xerife brilhando novamente, com a sua autoridade renovada. O diabo não pode entrar dentro da tua casa e roubar teu filho. O diabo não pode entrar dentro da tua casa e roubar teu casamento. O diabo não pode entrar na tua rua e ceifar as famílias que estão lá. Você está lá. Você é, oh glória, você é um representante do céu. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos embaixadores por Cristo. Sabe o que é um embaixador? É representante de um país, é representante de um lugar. O diabo, quando você entra no teu apartamento, na tua rua, na tua casa, ele respeita você, porque você não é daqui, você representa o céu, é lá. Então, por favor, para de ficar com medo, oh glória. Para de temer a ira de Satanás, porque ele só pode latir como cachorro, ele brama como leão, porque do nosso lado está o leão da tribo de Judá. É ele que pode fazer. Por favor, celebra o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Diga para ele: a terra é sua, meu irmão. Fale mais alto, diga: a terra é sua. Fala: toma posse da terra. Deixa eu te dar como eu só tenho amanhã. Deus criou um homem com uma funcionalidade. E vamos quebrar um princípio aqui. Parar com essa palhaçada de achar que Deus criou o homem para adorar Ele. Porque Deus estava carente depois da queda de Lúcifer. Aí Deus ficou no trono dizendo: meu Deus, eu preciso
de um adorador. Ele veio na terra, olhou para você quando te fez, diz: me adore, conversa. Os serafins estão fazendo o que lá? Isaías 6. Diante do trono, dizendo: Kadosh, santo, santo. Você está quieto aqui, Deus não tem ausência de adoração. O céu é extremamente feito de adoração. Deus, quando fez o homem no seu estado original, deu ao homem 3 atributos. O primeiro atributo que Deus deu ao homem foi a imortalidade. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5:12 ou 4:12, que a morte só reinou depois do pecado. Porque antes do pecado, no estado original, a morte não tinha vez. Porque a morte se alimenta de pecado. Alguém está aí? Deus fez todo o jardim e disse assim para Adão: ó verme, domine sobre todas as coisas. Deus não falou: me adore. Então o segundo atributo que Deus deu ao homem foi o poder do governo, do domínio. Tanto, olha para mim, que a verdade que foi o homem que nomeou todas as coisas. Deus criou e disse para o homem, na sua autonomia: pode fazer, dá o nome que você quiser. Foi eu que fiz, mas você nomeia. A glória é toda minha, mas a honra eu divido contigo. Deus tem essa mania. Só que além do atributo da imortalidade e do governo, da autoridade, Deus deu ao homem também o reflexo da sua glória. Você já leu Gênesis capítulo 1 e 2 e 3, pelo menos isso. Que Deus descia na viração do dia. Você acha que Deus descia lá porque ele tinha medo do homem pecar? Eu vou descer lá para ver como é que estão as coisas. Não. Deus descia porque ele se via no homem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. O homem refletia como espelho. Deus se via em nós. E o pecado? O pecado trincou o espelho. Tanto que quando Deus desceu, ele perguntou para Adão aonde é que ele estava. Não porque Adão conseguiu se esconder. Deus só perguntou onde Adão estava simplesmente porque ele não se via mais no homem. Aí veio Jesus. A primeira coisa que ele deu pra gente foi esse negócio de imortalidade, porque com ele a gente morreu, mas com ele também a gente... Se você não acredita que você é imortal, leia João 3,16 na sua casa. Repetidamente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma oferta grande, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não tem prazo de validade, não, mas tenha, olha para o teu irmão, a vida eterna já começou, a gente já está nela. Você quando morre não vai virar purpurina, cachorro. Você vai para um lugar de descanso intermediário, aguardar o toque da trombeta. E quando a trombeta soar, aquilo que era, eu já disse isso aqui, aquilo que era considerado morte para os antigos, Jesus considerou como sono. Os que dormiram vão despertar, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para morar com Ele na luz. Mas a autoridade Ele delegou a gente. Ele não devolveu só a imortalidade, Ele devolveu também a autoridade. Deixa eu explicar rapidinho vocês. Conta para ninguém não, vem cá. O que foi, Jesus? Conta para ninguém não. Fica se assustando com isso que eu faço. Porque aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e as fará. A gente só não funciona porque a gente é preguiçoso. A gente está acostumado com esse negócio de ficar povoando igreja. A gente não conhece a realidade das pessoas que estão morrendo do nosso lado. E de boa, você quer mentira ou quer verdade? Eu sou apaixonado por missões transculturais. Mas eu entendo que a ordem da igreja, primeiro é Jerusalém. Você não está cuidando de Jerusalém, você quer cuidar da Síria?
Você não está cuidando do apartamento do cara do lado do teu apartamento. Você está com vergonha de fazer uma célula lá. Você tem vergonha de Deus. Você não é grato por aquilo que Ele fez por você. Ele não exige nenhum esforço de você. É só você fazer o que você for chamado. Não sabe pregar, canta. Não sabe cantar, ora. Mas alguma coisa você presta. Deus não fez você sem propósito. Deus não te fez e olhou para os anjos e perguntou: para que Ele presta? Não, Deus antes de fazer já sabia onde você encaixava. Oh glória! E quem sabe Deus não te colocou nesse lugar que você está morando justamente para entregar o lugar na sua mão, para fazer aquele povo entender que ainda existe alguém que chama pelo nome do Senhor, alguém que ainda clama a Deus. Então para com essa conversa: eu vou me mudar porque eu não estou aguentando tanta perturbação. Não, quem tem que se mudar não é você. Eu vou sair de lá porque é som alto, eu vou sair de lá porque é uma fofocaiada, eu vou sair de lá porque é muita confusão. Não, é o espírito da bagunça que tem que sair de lá. Você tem que reinar. Olha para mim. Não é isso que Paulo vai dizer aos romanos? Que aqueles que estão em Cristo reinarão em vida? Alguém está me entendendo? Não, ele não quer que você morra para depois mandar fazer um memorial dizendo: aqui está um crente, obrigado minha filha, aqui está um crente que me serviu com idoneidade. Conversa, tudo que Deus tiver que fazer com a gente é em vida. Então bota aquele demônio para correr da tua casa, bota aquele demônio para correr do teu lugar. Ai, camarachúria! Bota aquele demônio para correr da tua família. Quem manda lá não é ele, quem manda lá é você, na autoridade do nome do Jesus. Segure a mão de alguém e diga: você tem autoridade. Fala: quem te delegou essa autoridade é o dono do céu, é o dono da terra. Você não tem autoridade do desembargador, isso é pouco pra gente. Você não tem autoridade do presidente da república, isso é pouco pra gente. Você tem autoridade do Criador, entende isso? Do Criador. Deus não deu isso para os animais, Deus deu isso para a coroa da sua criação. Você! Eu tenho um projeto social, a gente tem. Não é meu, eu só administro, é tudo de Deus. Com mais de 100 crianças, já está quase chegando a 130, com judô vai piorar. Só Deus para dar paciência para nós. Também porque não é você. Um dia a gente estava lá no projeto, eu não sei se eu falei isso aqui, e uma moça chamada Denise me chamou. Ela tinha feito besteira, roubou um dinheiro e o dono do tráfico estava lá e foi acertar as contas com o moleque, o Gabriel. Eu falei: caramba, eu nunca me envolvi com isso, nunca, porque o tráfico mata mesmo. Tem essa conversa, existe o tribunal do tráfico, isso é verdade. Não quer saber se você é crente, se não é, eles tiram a vida. Quando eu fui lá resolver, tinha pelo menos uns 15 bandidos, mais uns 20 moradores. Quando eu cheguei, o Gabriel me levou, e quando eu cheguei, ela já tinha um menino, Iago, que estava amarrado já. E o cara já de longe gritou: pastor, nem veio, não tem ideia, vai morrer. Falei: cara, deixa eu conversar contigo. Não, pastor, vai morrer. Falei: cara, deixa esse menino comigo, que eu vou cuidar dele, vou botar ele no centro de recuperação, deixa ele na minha responsabilidade. Pastor, não tem ideia, por favor, volta para a igreja. E quando ele deu essa sentença, eu fiquei com medo. Olhei para o meu filho que tinha ido comigo, o Anderson, e falei: perdi, morreu. E eu nunca tinha visto isso. Aí eu olhei para o meu filho e disse assim: o que a gente faz? Eu pensei: não, a gente já tem, eu vou tentar de novo. Eles pegaram os meninos, colocaram dentro de um carro e levaram para uma outra extremidade da favela. E eu fui atrás. Quando eu cheguei, os 20 moradores já foram os 40. Denise chorando, as crianças, um terror psicológico. Eu falei: vão matar esses 2 meninos na frente dessas crianças. Quando eu fui andando, Deus não me falou nada. Se Deus não me falou, eu vou falar no lugar de Deus. Eu pensei rapidinho, porque a mente de quem prega tem que ser rápida. Eu não sei até quando vai ser. Quando eu cheguei lá, eu falei: se vocês matarem esse menino, Deus vai cobrar o sangue dele de vocês. E eu vou parar de orar pela comunidade. Não quero mais saber, vocês me desrespeitaram.
Aí o cara gritou assim: qual é, pastor? Está me ameaçando. Eu falei: meu irmão, entenda do jeito que você quiser. Vocês estão na mão de Deus. E virei as costas com o joelho batendo no joelho, já preparado para sair correndo. Se eu ouvisse um clec, eu já tinha. E eu me afastei, olhei para trás, dei alguns passos e fiquei olhando para ver a cena. Aí o cara gritou assim: me dá uma pistola, me dá uma pistola, me dá uma pistola. Mais de 12, 15 vagabundos. Você levou a pistola? Ele está procurando ela até hoje. Ele deu um tapa na cara do menino e disse assim: leva ele, pastor, porque Deus já acabou de dar um livramento para esse menino. O garoto está lá vivo. Segure a mão do teu irmão e diga: se prepare, que no ano de 2018 Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Diga: o diabo não vai ganhar o nosso território. Fala para ele: a igreja vai se levantar. Você quer dar um grito de glória? Quando Paulo vai se referir à igreja, Paulo vai dizer que a igreja não é, a igreja é um varão de guerra. Quando ele escreve aos Efésios, a igreja não é uma noiva frágil, esperando o noivo, batendo no joelho com o joelho, temendo o anticristo. A gente não tem que ter medo do anticristo, a gente tem que proclamar Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com Pablo Vittar, com a Anitta, o problema é deles, o meu negócio é com o céu. É isso. E todos quantos Deus colocar na nossa frente, a gente vai tratar, vai discipular, a gente vai cuidar. E outra coisa, Deus vai te dar paciência. Aleluia. Segura aí, por quê? Porque ninguém se converte do dia para a noite. Ninguém vem para o culto e aceita Jesus e sai daqui com a vida mudada. Para de exigir dos outros aquilo que Deus não exigiu de você. Tenha paciência, ame, ame. Deus vai colocar você em lugares estratégicos. Começa amando teus filhos. Comece amando os teus sobrinhos. Porque aquela lá, que é a tua família, é a primeira igreja que Deus colocou na sua mão. Olha para o teu irmão e diga: haverá um mover de Deus na sua família. Fala: Jerusalém vai ser tomada pelo Senhor. Diga: a sua casa não vai ficar ninguém de fora desse movimento. Você quer uma palavra profética? Eu profetizo isso. Daqui a alguns meses você vai ter que ficar em pé nas laterais da igreja, porque quem vai sentar aqui serão seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Você recebe essa palavra? Mas ninguém lá me ajuda. Ninguém na minha família é crente. Fique em paz, a terra é sua. Há um tempo favorável para isso. Eu preciso só descobrir o caminho do coração. Porque se isso é um contrato de aluguel, pelo amor de Deus, se não existe contrato vitalício, quanto tempo a terra é nossa? Dispensações aqui, levante a mão. São quantas dispensações? Quantas? Qual dispensação nós estamos? Lucas capítulo de número 10. Abra lá sua Bíblia. Abra, você precisa sublinhar. No capítulo 10, Jesus está falando da comissão, do comissionamento dos discípulos. E ele vai contar uma parábola, porque no meio dos discípulos se levantou um doutor da lei. Jesus vai falar muitas coisas a esse doutor da lei, falando acerca do amor do próximo. E ele vai introduzir
nesse ensinamento uma parábola. Alguém sabe o que significa parábola? Parábola é um termo latim que significa paralelo, ou colocar, ou fazer uma comparação. No verso de número 30, Jesus vai dizer a parábola do bom samaritano. Aí diz assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha para mim, quando ele fala Jerusalém para Jericó, é porque Jerusalém é a capital, é o centro da vontade de Deus, é o lugar da adoração. Jerusalém é o lugar onde Deus quer que os homens fiquem. Tanto que lá no Novo Testamento, no último capítulo de Apocalipse, vai dizer que vai descer uma nova Jerusalém do céu. Essa nova Jerusalém, depois do milênio que vai descer para o céu, ela não vai subir de novo. Por isso, eis que tudo se fez novo, céus e terra. Eu acredito que essa terra será transformada, mas isso é para outra história. Então aqui, esse homem descia da onde? De Jerusalém para a cidade da maldição. A cidade em que as pessoas não iam cotidianamente, porque isso fala da vida da gente, que saímos de Jerusalém e descemos a Jericó. No meio do caminho, caiu na mão dos os quais despojaram, espancando-os, se retiraram, deixando o meio morto. Quem são esses salteadores? Demônios. Porque todas as vezes que o homem sai do centro da vontade de Deus, ele vira alvo de demônios. E o que os demônios fazem? Como não pode te matar a ação de Deus, eles te assolapam. Você não entrou aqui assim, arrebentado? Você não entrou aqui estraçalhado? Aí você descobriu que existe um samaritano? Vamos lá, 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho, diga, um sacerdote. Diga, sacerdote. Vendo, passou de largo. 32. De igual modo também um levita que chegou àquele lugar, viu e passou de... O que é o sacerdote e o levita? A religião. Porque a primeira coisa que a gente quer quando somos assolapados pelas hortes espirituais da maldade é alguma coisa para aplacar o nosso desejo de se encontrar com Deus. Aí para onde você vai? Para tudo quanto é lugar, menos na presença do Pai. Como a religião não gosta de fazer discípulo, ela só exige discípulo pronto, eles passam de largo. Mais um samaritano. São judeus com divergências teológicas, que não comungavam com os judeus por causa dessas divergências. E a loucura é essa: Jesus é tão sábio que por diversas vezes perguntaram para ele: tu és samaritano? Ele ficava quieto, como que dizia: eu sou de todos, eu não sou só da Assembleia, eu também não sou só da Metodista, eu também não sou só da Universal, eu sou de todos. E quer se espantar? Esse Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele anda no meio dos 7 castiçais. Você já leu isso? Que são as 7 igrejas. As 7 igrejas que tem a igreja que guarda a palavra com fidelidade, mesmo tendo pouca força, mas aquela que tem a aparência de que está viva, mas está morta. Então ele anda em todas, porque ele sabe que dentro dessas tem alguém. Não fala mal de quem é da denominação A, de quem é da denominação B. Ele está em todas, porque dessas aí ele vai pegar um povo para morar com... Mas um samaritano que vinha de viagem, ele sempre está de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de... Olha para o teu irmão, diga assim: antes de você chegar aqui, você encontrou com um samaritano que te amou. Deus é tão esquisito que só ama o que não presta. Ele amou a gente, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, o que ele fez? O que ele fez? Grita. Ele fez o quê? Mais alto. Ele fez o quê? Ah, então quem cuida da ferida não sou eu que sou pastor. Quem cuida da ferida é um samaritano. E o bacana é, atole as feridas, deitando nela o quê? O quê? O quê?
E o azeite fala de separação, de escolha. Quando ele ata as feridas, te unge e separa para ele. Você passa a ser propriedade. E depois devolve a você o vinho da alegria. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Depois de ter restaurado tudo isso, olha o que o texto vai dizer: pondo sobre a sua, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, disse Paulo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, se fez como nós, saiu da sua glória e colocou você sentado nele, e levou para uma e cuidou dele. Olha para mim, não tem essa conversa que igreja endireita pessoas. Só quem pode endireitar pessoas é a presença de Jesus, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a igreja que vai consertar mau caráter, é Jesus que conserta. A gente pode cantar, pode pregar, mas se você não der abertura para Ele fazer, Ele não vai fazer. Entende isso? Fulano está na igreja há 10 anos, mas não se converteu. Eu entendo isso muito bem. É porque está na igreja vazio de Deus é a mesma coisa que está no mundo cheio de diabo. Tem um montão de igrejas cheias de gente vazia. Estar na igreja não dá você habilidades. Estar na igreja não dá você a aptidão para a salvação. Igreja até o diabo está, porque na reunião dos filhos de Deus o diabo também vem. Então ele também senta, ele ouve culto, mas ele não pega nada, ele quer te distrair. Eu preciso no meio do culto, no meio da igreja, encontrar com um samaritano, porque é ele que vai sarar as minhas feridas. Então antes de alguém entrar aqui, provavelmente você já encontrou com ele. Olha para mim. Quem veio para o culto a primeira vez e se converteu por causa de um convite? Levante a mão. Levanta a mão. Alguém te convidou, vamos lá no culto, aí você foi e se converteu. Eu fui assim. Alguém mais? Todo mundo aqui é de berço evangélico? Por quê? Porque aquele convite que te fizeram não foi por parte pessoal, foi Ele que fez. Porque provavelmente você tinha tantas coisas para fazer, mas Ele te convenceu a vir. E quando Ele te convenceu a vir, tinha alguém aqui com azeite e vinho. Aí olha para mim, porque aqui está a gente. É aqui, ó. Bota lá, velho. Faço. 35. No dia seguinte, diga comigo, 2 dinheiros. Tirou 2 dinheiros. Pastor, por que isso está com a gente? Porque o dinheiro é uma unidade monetária para um dia de trabalho. Quantos dias? Quantos dinheiros ele deu? Então são quantos dias de trabalho? Quantos dias? Só que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 anos como um. Então ele tem salário para quantos anos? 2000 anos. Ele tem salário para quantos anos? Tirou os denários e deu ao hospedeiro, disse: cuida, porque quem cuida tem salário. Sumiu, aleluia mesmo? Vocês querem que eu volte e escreva? Quem cuida tem, e ele não deve nada para ninguém. Você pode não ter remuneração na terra, mas duvido que no céu tu não tem salário. Quem é que paga as tuas contas? Não é o seu trabalho. Se você andar na matemática, você vai ver que está faltando dinheiro, mas no final do mês sobra. Quem é que está pagando isso? Pastor, mas eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. Quem é que dá dinheiro para pagar teu aluguel? Você pode morrer vivendo de aluguel, mas Deus não vai deixar você envergonhado, vai te dar provisão. Só que escuta isso, é aqui que eu quero falar contigo. Cuida dele e gasta tudo que tiver que gastar, porque quando voltar, pegou aqui, Jesus deu recursos, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Ele te deu recursos. Então dá um sorriso para quem está do teu lado direito e esquerdo, diga para ele: gasta tudo, não economiza nada. Está
guardando dinheiro para o anticristo? Gasta tudo. Pega aquele colchão que você guardou lá no porão, rasga ele, tira aquele dinheiro velho mofado de lá. Posso falar uma verdade? Você está guardando dólar na carteira para quê? É simpatia? É simpatia? É porque para atrair bons fluidos? Sai daí, macumbeiro. Gasta tudo. Os discípulos uma vez disseram assim: Jesus, a gente está dando tudo. O que a gente vai receber em troca? Jesus disse assim, aquele sorrisinho de Jesus só dele, né? Fique em paz, que todo aquele que vem de terra, herança, todo aquele que deixa pai, mãe, tio, por amor de mim me segue, eu darei nesta vida 100 vezes mais, e ainda herdará comigo a vida eterna. Gasta. Você sabe por que às vezes as bênçãos estão retidas? Porque você está acumulando coisa velha. Gasta. Recicla a tua vida financeira. Recicla a unção que está em você. Recicla. Você está só se enchendo, só frequentando o culto. Você não prega, não canta, não faz nada. Está na hora de você gastar. Gasta na tua faculdade. Chega lá, dá uns Spectroman, dá uns Jiraya. Chega lá e dá uns Daniel San. E bota o demônio para ir embora. Mas gasta, porque ele não deve nada para ninguém. Hospedeiro, toma aqui 2 dinheiros. Eu já cuidei desse homem caído no caminho da vida, mas eu estou te dando um recurso para você trabalhar 2.000 anos. Gasta, porque daqui a eu vou ali, daqui a pouco eu volto, e quando eu voltar eu te pagarei. Jesus confia em você. De cabeça errada. Ele acertou quando ele te escolheu. Agora, por favor, põe em prática isso. O tempo que a gente tem de salário acabou. Olha para mim rapidinho que eu já vou encerrar. A gente entende teologicamente que Deus deu 2.000 anos para o diabo, depois da queda do homem. Depois da aliança que Deus fez com Abraão, Deus deu 2.000 anos para Israel. Depois que Deus fez aliança com a igreja, os 2.000 anos acabaram. Porque os 2.000 anos estavam atrelados à restauração da nação. E essa restauração política já aconteceu em 1948. Cumpriu-se a profecia de Oséias, capítulo 6. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos restaurará. E ao 3º dia viveremos diante dEle. Esses 2 dias da restauração já aconteceu. E nós estamos entre o 2º e o 3º dia. Porque Israel só vai viver como nação viva para Deus no milênio. Em Atos capítulo 1, os discípulos estão preocupados com a restauração política de Israel. E Jesus disse assim: não se preocupe com esse tempo. A preocupação de vocês agora é se encher do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Quando Tiago vai falar acerca desses 2 dias, ele vai dizer assim: olha, irmãos, não fiquem preocupados, porque o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando as 2 últimas chuvas. Sabe o que eu estou preocupado com a igreja de hoje? É uma igreja apática. É uma igreja que não se interessa pelas almas. É uma igreja que não está nem aí para aquilo que está acontecendo, porque o que a gente tem é transferir isso para o Estado. As crianças estão morrendo na favela, a gente transfere para a polícia. As crianças estão morrendo na comunidade, a gente transfere isso para o tráfico, de boa. O Estado não tem culpa mais do que a igreja, porque o Estado tem poder de sancionar leis, o Estado tem poder de caneta, mas só a igreja tem poder de expulsar demônios. O problema é que a gente não atua. Quando a gente trabalha muito, a gente trabalha errado. Olha para mim, opinião minha.
Eu fico desesperado quando vejo um montão de gente fazendo sopão e dando para gente que está envolvido com drogas na rua. A gente precisa diferenciar o que é um morador de rua e o que é alguém viciado em crack. Porque a gente está sustentando eles na rua. Quem está viciado em crack, ele não quer uma sopa, ele quer recuperação. Então não adianta a gente dar cobertor, dar sopa, se o cara vai continuar na rua. Aí o cara diz, não, eu quero Jesus, mas eu quero mudar de vida. Você vai levar ele para onde? Vai doer mais um pouco. O que a gente está fazendo com o recurso que Deus está dando para a gente? Quando a gente tem que estudar, pastor, eu quero aprender mais a Bíblia. Tá bom, meu filho, vai para a sala de aula, vai para um curso teológico. A gente vai no curso teológico que é mais caro do que um curso secular. A gente não consegue ter acesso à Bíblia porque a Bíblia é cara. Um amigo meu foi na feira de livros aí, agora há pouco tempo, quando teve no Rio Centro. Ele disse, você chegou lá na editora da Bíblia cristã, das Bíblias evangélicas, os caras te tratavam assim, não, vai lá ver lá, varão, vai lá ver lá. Aí você vai no Alcorão. Chegava um cara lá, te botava sentado na cadeira, te dava um cafezinho, uma água e te explicava. E o Alcorão era 3 vezes mais barato do que um exemplar da Bíblia. Eu preciso me preocupar com isso, porque Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas de mim. E eu fico preocupado com um galozinho que está inflamado. Eu fiquei preocupado com a tinta do cabelo que não deu certo. Eu estou preocupado com a maquiagem porque eu viajei e não consegui comprar. Eu fiquei preocupado com o perfume que acabou. Eu tenho que comprar. Não se preocupe com aquilo que Deus se preocupa. As suas prioridades precisam ser iguais às de Deus. Isso não te comove? A magia camas. Eu sou vítima disso. Pela minha omissão de pregar em tudo quanto é lugar do Brasil, mas não pregava na minha casa, não pregava na minha rua. Na minha rua ninguém me conhecia como pregador. No meu bairro ninguém me respeitava como profeta. Mas em todos os lugares do Brasil, pastor Albert Ferreira está conosco, um profeta, pastor Albert Ferreira, até que eu perdi meu filho e descobri que eu preciso atuar em Jerusalém. Estou sentindo dores, porque Deus está preocupado com a igreja. A gente não está preocupado com as coisas de Deus. A gente faz conferência e as pessoas não estão nem aí. A gente faz reunião para poder fazer. O irmão passou o negócio aqui, as pessoas não estão nem aí. Pega lá o folder, se interessa, ora pelo menos. E a gente não está nem aí até acontecer com a gente. Para você sentir a dor de uma mãe, que uma mãe está sentindo porque perdeu o filho, porque você não pregou. Tem alguém lá na tua faculdade, você está preocupado demais com a sua aparência e não está preocupado com a vida espiritual. E Deus está olhando para você dizendo, eu estou entregando todo mundo da tua sala na tua mão. Sabe o que Deus está fazendo, pastor? Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Levantando jovens. Diversos movimentos no Brasil. Existe um movimento que eu estou seguindo lá de Brasília, Céu na Terra. Você vê uma galera jovem que não tem mais de 17 anos com um violão. Eles não precisam de caixa de som, de microfone. É violão, voz. E aquela multidão de jovens adorando ao Senhor. Você não precisa pregar, só testemunhe. Pensou no dia do juízo? Porque lá naquele trono branco, todos nós vamos nos apresentar. Você esperando o dia do teu julgamento, no momento do teu julgamento, você vê o teu vizinho passando lá e sendo condenado. E o teu vizinho olhando para você dizendo, você devia ter pregado para mim. O teu médico indo para o inferno e ele olhando para você dizendo, você devia ter falado para mim. Da internet que a gente fica usando para desafios uns aos outros. Aquelas correntes malditas
de coisas que não edificam. Ao invés de usar a rede social para poder edificar, a gente fica usando a rede social para bater um no outro, para jogar piada. Você tem essa ferramenta. Não tem ninguém nessa igreja que não tem um celular, um smartphone. Então use isso. Olha para o teu irmão e diga: não se assusta não. Fala: Deus só está te dando um puxão de orelha, porque Ele sabe do teu potencial. Ele sabe que você é melhor do que isso. Ele sabe que você pode ser melhor. Fica de pé. Aleluia. Você pode imaginar um Deus, olha para mim, sentado no trono, usando o texto do profeta Isaías, dizendo: que enviarei. Eu sei que você é muito atarefado, você tem diversas coisas para fazer durante o dia, mas não venha me dizer que você não tem um tempo para poder falar que Jesus ama. Eu quero os sinceros aqui na frente, gente que tem essa chama, que deseja fazer, gente que é apaixonado, porque você não faz porque a gente não faz porque a gente é obrigado, a gente só faz quando a gente se apaixona. Deus está precisando trazer paixão para a gente. E você esquecer um pouco do seu problema e entender que tem gente do teu lado que tem problema maior do que o seu. Eu quero chamar você que seja sincero, que quer pedir o Espírito Santo para despertar essa paixão de novo. Que a Bíblia não foi feita para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi feita para mudar as nossas vidas. Eu queria que você pensasse em pessoas que estão hoje perdendo seus entes queridos. Traficante é traficante. Ele dá tiro, ele rouba teu celular, rouba teu carro. Mas se você entra na favela com uma Bíblia, ele te respeita. Não tem uma favela que eu entre e quando eles identificam que eu sou pastor e crente, eles não peçam uma oração. Eles são carentes. Só que o problema é um só pastor entrar. Agora imagina se essa igreja sair daqui no movimento apaixonado pelas ruas de Teresópolis, marchando, fazendo um buzinaço. Pensa num buzinaço, você pegando o teu carro, escrevendo lá: Jesus é o rei desse lugar. E buzinando pelas ruas de Teresópolis, passando por esse morro aqui, declarando a paixão de Jesus por essas vidas. Pensa nisso, no mover espiritual que vai acontecer. Deus pode fazer. Ele só precisa de pessoas. Coloque a mão no coração. Eu queria que você um minuto orasse. Fala: Deus, eu sou deficiente, eu sou negligente, eu tenho um chamado, mas eu me faço de surdo. Deixa a rotina te matar. Tudo no início é bom, mas às vezes na metade vira rotina, ritual. Deus não quer que você viva um ministério ritualista, vindo para os lugares sabendo o que você vai fazer. Deus quer que você viva num tapete de revelação, que você adentre a mente dele. Oh, Espírito Santo, se você não percebeu nessa mensagem, a gente já tem a terra, a gente já tem a semente,
céu já está mandando a chuva. Então haverá um tempo de uma grande colheita. E você será um desses ceifeiros. Vai chegar um momento que vai ser tão fácil ganhar uma alma que você não vai precisar nem lá fora, elas vão pular para dentro da igreja. Mas às vezes o cartão de visita da igreja é você, a sua simpatia, seu abraço. Se você não tem disposição, se a sua saúde é precária, se você não consegue andar, pelo menos seja simpático com alguém que sentou do seu lado. Dê um abraço, fala para ele: Deus vai falar contigo nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele vai mudar a tua história. Libera uma palavra profética quando alguém se sentar do seu lado. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar você, Deus quer te usar nas suas limitações. Eu vou orar por você, mas eu quero ouvir o seu clamor. Eu quero ouvir o seu gemido. Se você puder falar com Deus em lágrimas, se você puder se humilhar, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo: espera, pois ainda o louvarei. Espírito Santo, aqui estão os seus profetas, as suas profetisas, os seus eleitos, as suas eleitas, as pessoas que o Senhor escolheu a dedo desde o ventre das suas mães, para poder usá-los nesse tempo. Pai querido, eu sei que nós sairmos só vestidos, Senhor, a gente não vai trazer resultados, mas nós queremos ser revestidos da sua autoridade. Nós não queremos ser enviados sozinhos, nós queremos ter poder de curar, nós queremos ter palavra de ciência, nós queremos ter poder de sonhar, nós queremos ter autoridade para expulsar demônios, nós queremos ter autoridade para fazer sinais e maravilhas. Nós entendemos que isso não leva ninguém para o céu, mas isso glorifica teu nome aqui na terra. Então, Pai, distribui aos seus filhos autoridade. Eu quero te pedir nesses últimos minutos desse culto, dá poder à sua igreja, dá poder à sua igreja. Irmão, em nome de Jesus, receba agora, porque eu tive uma visão. Existe óleo que está escorrendo na parede da igreja. O Espírito Santo está derramando óleo, ele está escorrendo como uma cachoeira, e o Senhor me disse: eu vou ungir os meus filhos com autoridade. Se você não ora em línguas, receba agora autoridade para orar em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo agora.
agora, recebe agora. É agora que você vai falar, é agora. Pastor, mas eu estou enfermo. Receba a cura da tua enfermidade agora, para fazer a obra de Deus. Se você tem propósito de fazer a obra de Deus e precisa ser curado para isso, seja curado agora. Deus vai bancar esse negócio, Deus vai bancar esse negócio. Receba a cura das suas pernas, receba a cura da tua visão, receba a cura das coronárias, receba a cura desse coração, receba a cura dos teus rins, do seu pulmão, receba a cura, recebe a cura. Essa enfermidade não vai se alimentar de você, que seja ela amaldiçoada. Recebe a cura em nome de Jesus. Você é servo de Deus. Pai querido, em nome do Senhor, dá aos teus filhos mais do que aquilo que nós pedimos, mais do que aquilo que nós pensamos. Dá para eles, Senhor, muito mais. Eu sei que no céu tem muito mais, então distribui entre nós. Estamos sedentos. Receba, querido, receba, querida, receba, meu irmão, receba essa autoridade, receba esse poder, receba essa autoridade mesmo. Vai, receba, se expressa. Não beba azeite na colher, beba na garrafa. Se embriaga da presença de Deus. Você tem que sair daqui contagiando, influenciando. Você tem que sair daqui botando a mão nas pessoas e Deus curando através da sua vida. E isso é evangelho, é poder de Deus para a salvação. Recebe esse poder, recebe essa autoridade. Aleluia, aleluia. Olha para mim, para a gente encerrar, Pastor Bruno. Quando você sair desse culto, faz um voto com Deus. Propósito: assassina hoje o teu telefone. O tempo que você vai gastar respondendo, a não ser que você seja alguém que precisa responder e-mails, mas assassina a tua rede social hoje. E o tempo que você iria gastar na rede social, gasta em oração. Não precisa dobrar o joelho, ora em mente, ora em espírito, que você vai ver o que Deus vai fazer no culto de amanhã. Você vai se estranhar, você vai parar o carro no meio da rua e vai começar a chorar falando em línguas. O Espírito Santo vai te visitar. E sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que esse azeite está jogando fora as depressões. Ai, Jesus! Isso, você vai ter uma noite de sono como há muito tempo você não tem. Essa parada de acordar às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã e perder o sono, você vai ter que botar o relógio para despertar, senão você vai perder a hora. Recebe o sono do justo, recebe o sono do justo, descansa no Senhor. Aleluia. Tudo que é bom dura o culto. Jesus está aqui, gente. Diga para o máximo de pessoas que você puder. Diga: há um tempo de colheita entre nós. Diga para ele. O máximo de pessoas. Diga: há um tempo de colheita entre nós. 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 Há um tempo de colheita. Olha para mim. Você vai passar de carro e as pessoas vão bater no seu vidro dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero esse Deus, eu quero. Você acredita? Então pega isso, pega. Você vai exalar o perfume de Cristo. Aqui tem alguém, por um acaso, que deseja entregar a sua vida a Jesus. O plano da salvação é simples. Ele te amou ao ponto de se tornar maldição, para que você seja bendito. E você só está vivendo debaixo de maldição e perdas porque você quer. Porque existe um Deus aqui que se interessa por você.
Alguém quer devolver a sua vida a Ele, por favor, levante as suas mãos. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar. Deus abençoe. Quem mais? Levanta a mão, só quem deseja. Os irmãos, por favor, me ajudem. Isso. Você que deseja voltar, entregar a sua vida a Jesus, levante as suas mãos. Eu sou pequenininho e não consigo ver. Você que está aí atrás, por favor, levante a sua mão. Rápido, porque o horário já acabou. Alguém mais? Alguém mais? Deus vai te colocar em lugares estratégicos. A minha esposa está ali. E por 3 ou 4, por mais de 5 vezes, nós tentamos nos mudar de lá. Uma semana, 15 dias antes do meu filho ser baleado, eu escrevi na internet, está lá. Se você procurar, gente, vamos orar pelo Rio de Janeiro, porque está muito perigoso e o diabo está ceifando a vida dos nossos jovens. 15 dias depois, eu perdi o meu filho. Eu não entendi por que eu não conseguia me mudar de lá. Mas hoje eu entendo. O projeto funciona na garagem da minha casa. E ontem hoje eu pedi um help lá para poder comprar os tatames para começar a aula, porque eu não quero as crianças lá mais atônitas, ociosas. Muita gente se disponibilizou a nos ajudar. Hoje eu já corri preço e consegui tatame mais barato que eu achava que conseguiria. E consegui mais um professor. Então vamos ter aula 3 vezes por semana. E eu não quero nem saber. Eu vou me espremer todo. Mas de lá vai sair alguém. Na nossa escolinha de futebol já tem um que joga no Madureira. Camisa 10 do Madureira infantil, tá? Quem sabe de lá não tem não tem uma campeão de jiu-jitsu. Tem uma menina lá que parece um homem. Falei, vocês vão gastar sua energia assim. Então olha para mim. Deus te coloca em lugares estratégicos. Pastor, toma aqui. Olha para o teu irmão e diga assim: então não se faça de vítima. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, irmão? Não volta para o seu lugar não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Nós vamos terminar aqui, amém? Antes eu quero que você feche seus olhos. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão. Não é para te dar uma experiência. Deus te trouxe aqui para te consertar. Tenho certeza que há pessoas aqui que não imaginariam, talvez ontem ou anteontem ou 4 dias atrás, que estariam aqui. Não foi fulano, não foi Beltrano, foi o céu que te moveu para estar aqui hoje. Porque Deus tem um conserto contigo. A visão que Deus me dá, meu irmão, é de anjos se movendo há mais de uma semana, eles trabalhando para você estar aqui. Ele movendo para que você vivesse esse conceito. Deus vai te usar por onde você andar. A tua rua é o teu campo. E na tua rua Deus vai te honrar como profeta. Libera essa palavra sobre nós. E o nosso bairro vai reconhecer a nossa igreja. Não como uma igreja que é bonita ou que tem um bom louvor, mas como uma igreja que se preocupa com as pessoas. Se você puder, meu irmão, levante sua mão, só agradeça a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã às 19h30 eu te espero aqui. O diabo não vai tirar a palavra que Deus tem para a sua vida amanhã, em nome de Jesus. Profetizo sobre nós, meu irmão, uma terça-feira incendiados, sabendo a nossa posição e crendo que se
se ainda estamos vivos, é porque Deus ainda tem um propósito. E o propósito sempre envolve cuidar dos seus filhos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não saia sem abraçar o seu irmão e dizer: eu te amo, irmão. Até amanhã. Fala assim, ó, até amanhã.